Muito bem. Durante a colonização, nós tivemos a transferência das atividades comerciais mundiais do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Como que isso se dá? A partir do momento em que cidades italianas dominavam o mar Mediterrâneo, nações europeias, começando por Portugal, buscaram uma rota alternativa. Portugal com o périplo africano, a Espanha tentando girar em torno do mundo, acreditando na circunnavegação. Com isso, começava a colonização e o mundo atlântico. O que chama atenção nesta aula é o tráfico negreiro. Foi escolhido esse tipo de atividade pelo alto valor agregado, pelo lucro. Os países mercantilistas, eles queriam o entesouramento do Estado. Esse que era o interesse. Assim, ao se deparar com várias nações africanas, eles tiveram contato também com uma grande gama de mercadorias que eles poderiam lucrar. A principal delas eram os escravos. Os escravos, junto com o sal, com o ouro, com o marfim, com outras especiarias africanas, geraram muito interesse dos europeus. No primeiro momento, os portugueses começavam a estabelecer esse tipo de comércio, tráfico negreiro, tráfico transoceânico. Mas depois, percebendo que era lucrativo, franceses, ingleses, holandeses também entraram nessa empreitada. O tráfico negreiro, ele, além de ser lucrativo para os países mercantilistas, ele também resolvia o problema da mão de obra, da produção. E assim, o escravo que já conhecia, o africano que já conhecia o trabalho agrícola, que já sabia produzir para o comércio, foi muito útil para os europeus. Mas como assim os escravos já conheciam? Porque já havia a escravidão na África. A escravidão de linhagem. A escravidão não foi algo criado pelos europeus no século XVI, é claro. Já havia a escravidão. Obviamente que era uma escravidão diferente. Era uma escravidão muitas vezes de linhagem. Essa era mais predominante. As pessoas herdavam dos seus próprios familiares a escravidão, a condição de escravos. E o escravo ele poderia também ser integrado naquela própria cultura. As pessoas que eram escravizadas, elas podiam subir de cargo. E quando os europeus têm um contato com essas pessoas que eram cativas, por vários motivos, principalmente por dívidas, tinha escravidão também por guerra, por bruxaria, por adultério, tinha vários tipos de escravidão. Tinha povos que odiavam a escravidão e não aceitavam de forma alguma. Os povos africanos, os europeus tiveram contato, perceberam que eles não eram homogêneos, tinham uma cultura parecida, igual. Tinha muitos povos diferentes. A escravidão não acontecia em todos os reinos da forma semelhante. Assim, os europeus passavam a trocar produtos, principalmente as armas, com esses cativos. Dentro do mundo europeu, eles se transformaram em mercadorias e foram trazidos para a América. Isso contribuiu demais com a formação da nossa cultura. A costa dos escravos, como é chamado o litoral ocidental africano, na região onde está hoje Togo, Gana, Benin, a região da Nigéria, muitos escravizados foram trazidos para a América nas regiões das 13 colônias dos Estados Unidos, na América Andina, Cordilheira dos Andes, no vice-reino do Peru, ali na região das Antilhas, no Caribe. Hoje a gente pode observar o Haiti, a Jamaica, com uma grande concentração de descendentes de escravizados, e para o Brasil, no Nordeste e também na região do Rio de Janeiro, no ciclo da cana, no ciclo do ouro e no ciclo do café. Duas etnias principais, dois troncos linguísticos eram trazidos para a América. Os bantus, mais ao sul, e os sudaneses mais ao norte, que não significam que são nações homogêneas também, são troncos linguísticos. Mas essa diáspora africana, essa grande dispersão dos africanos pelo continente americano, trouxe também várias contribuições culturais. Obviamente que a luta pela liberdade sempre foi muito presente, nenhum ser humano aceita a escravidão. Esse era um mito que era muitas vezes contado, que os africanos aceitavam a escravidão. Não, eles conheciam a escravidão e povos africanos tinham também seus escravos, mas lutaram muito contra esse sistema. Mas aqueles contribuíram para a nossa cultura, para a religião sincrética, contribuíram para pratos típicos, contribuíram também para a música, que seria realmente desse swing latino-americano, estadunidense e brasileiro, se não fosse a participação dos africanos. Então é isso, o mundo atlântico ele
é responsável por essa diáspora africana, que traz novos elementos culturais e também nos mostra que a escravidão não foi criada nos séculos XV e XVI, ela já existia, e o africano negro ele foi utilizado porque era lucrativo e sabia trabalhar para a produção de excedentes. Beleza? Beijo no coração, bons estudos.